Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês os principais manejos que a gente faz no maracujá para evitar o ataque de fusário. Mas antes de assistir o vídeo, vai lá no Instagram e siga @plantioirrigação. Lá vocês vão ver fotos e vídeos legais que não dá para a gente fazer vídeo e a gente acaba fazendo foto. O ataque de fusário, que é um dos principais limitantes de produção em algumas regiões, ele só é percebido pelo produtor quando a planta começa a morrer. Nesse caso aqui, essa planta está murcha, mas é porque a gente expôs as raízes dela aqui e acabou que ela murchou. A gente estava fazendo outro material aqui. Como é que funciona o manejo para quem tem fusário em suas áreas? Tudo começa com a muda. A muda que a gente for fazer no viveiro, vocês já procuram adquirir tricoderma. E esse tricoderma vocês já façam aplicações logo no seu viveiro. No seu viveiro você faça ali por volta de 2 a 3 aplicações ali, logo que as mudinhas germinarem. Para quê? Para o fusário ir colonizando aquela terra do saquinho. O fusário colonizando aquela terra do saquinho, de uma certa forma, a raiz pivotante já vai estar blindada, certo? Feito isso no canteiro, como é que a gente vai agir agora no campo? Quando chega no campo, nós procuramos fazer uma cova elevada. Faz favor aqui, meu cameraman. Essa cova elevada, ela consiste em tirar a raiz pivotante do excesso de umidade. Vocês reparem que o solo está aqui e nós fizemos uma cova elevada. Essa cova elevada, ela vai garantir que a gente não deixe essa raiz pivotante exposta ao excesso de umidade. Vocês estão vendo aqui que depois a gente vai arrancar aqui e vai deixar ela toda exposta isso aqui, ó. Repare como é que essa planta está bem vigorosa de raízes. Isso aqui é em função dos enraizantes que a gente faz. E o tricoderma também, de uma certa forma, acaba ajudando a planta a enraizar. Então pronto, fizemos essa cova elevada, elevamos ela do chão. E aí, muito importante, quando você for fazer essa cova, fazer esse montinho, vocês elevarem o pH desse monte aqui. Agronomicamente falando, o pH de solos ali a gente trabalha entre 5,5 e 6,5. Eu procuro trabalhar mais de entre 6,5 ali, 6,5, 6,7, 6,3. Para quê? Porque o fusário, como todo fundo de solo, ele gosta de solos ácidos. Nesse caso aqui, eu preciso elevar o pH desse solo aqui. Então eu faço o calcário. O calcário é uma fonte de cálcio que dá uma elevada no seu pH e corrija a sua fonte de cálcio. O cálcio baixo também, o solo não vai ter fertilidade, uma fertilidade legal. E, independente disso, a gente faz o calcário já para garantir que o pH fique elevado. Fizemos o plantio elevado, tudo certinho. Vamos começar as nutrições. Nunca, jamais deve ser feito nutrientes que acidificam o solo. Nutrientes esses que eu falo são fontes de nitrogênio, que são os nitrogênios amídicos e amoniacais, mais popularmente conhecido como ureia e sulfato de amônia. Aí você pega assim, e aqueles formulados 140728. Esses formulados são geralmente feitos por nitrogênio amídico ou amoniacal. Você pega um 200020, são nitrogênios ou amídico ou amoniacal também. Então, qual a fonte de nitrogênio que eu devo usar aqui? Sua fonte de nitrogênio vai ter que ser basicamente nitrogênio nítrico. Muito conhecido ali, o mais conhecido é o nitrato de cálcio, porém eu gosto de usar o Macrofol N400 da Microquímica. É uma excelente fonte de nitrogênio, tem na sua grande maioria nitrogênio nítrico e tem amoniacal e amídico também, só que em menor quantidade e acaba não acidificando o solo. Tem um excelente resultado utilizando o nitrogênio, o Macrofone 400. Feito isso aqui, minha fonte de nitrogênio é só voltada para nítrica, nitrato de cálcio ou Macrofone 400. E agora, plantei, comecei as nutrições. Eu vou fazer agora quinzenalmente um pouco de tricoderma. Não precisa ser muito, meio quilo de tricoderma por hectare quinzenalmente é muito interessante. Lembrando que você já trouxe tricoderma na sua mudinha lá do canteiro. E aí depois a gente vai ficar repondo. E essa irrigação aqui, esse excesso de umidade aqui no pé, isso não pode. Isso não pode ter esse excesso de umidade aqui. Nós aqui vamos afastar essa umidade para cá, de forma que não tenha umidade
aqui nessa raiz pivotante. Essa raiz pivotante aqui, que é o pinhão que todo mundo conhece, ela não pode ser exposta a um excesso de umidade. O fusário pode atacar várias raizinhas daqui. Pode atacar aqui, como ele vai atacar, só que quando ele chega aqui, ele causa a morte da planta. Então, nós vamos afastar essa mangueira para cá. Na verdade, já era para ter afastado, só que não afastamos em função da chuva, acabou atrasando o serviço. E também, como não está chovendo e a gente não está fazendo irrigação, não houve tanta pressa assim. Só que a partir de segunda-feira, nós vamos fazer a última aplicação de tricoderma aqui, já para ela ficar concentrada, e já vamos afastar essa irrigação para cá, de forma que a umidade fique distante. O maracujá vai ter que aprender a se alimentar por aqui agora. Feito isso aqui, nós agora vamos, quando chegar, nós vamos monitorar. Por volta, em algum momento, entre os 60 e os 90 dias, isso varia muito da observação, isso aí varia muito de como tá morrendo, o seu maracujá não tá. Nós vamos cavar. No que nós vamos cavar, nós vamos desmanchar aquele montinho, como vocês viram eu fazendo ali agora, de forma a expor a raiz pivotante. Tá vendo aqui o tanto de raiz que o maracujá tem? Futuramente eu vou estar mostrando em outro vídeo para vocês que nós vamos mudar essa irrigação para cá, como o maracujá vai trazer suas raízes para cá. Aí nós vamos expor essa raiz pivotante e vamos fazer, quando nós expormos essa raiz pivotante aqui, nós vamos causar muitas lesões. E aí nessa vez, daí nós vamos entrar com um tricoderma de novo, tratando essas lesões que a gente fizer. Mas não é tratar assim 5, 6 dias depois não. Fiz hoje, trato hoje, de hoje para amanhã. Porque o fungo, como ele é um fungo presente no seu solo, se você abrir a lesão, ele já vai entrar fazendo o ataque dele. Então nós vamos fazer aqui o tratamento vamos tirar um montinho, desmanchar, fazer o tratamento contra fusário. E aí, isso vai muito da observação que você vai tendo na sua roça. Se você sentir lá mais na frente, no final da plantação, agora já estou na última safra, não quero gastar, que às vezes o nitrogênio e o nítrico são um pouco mais caros, e aí eu quero cortar custo, sim, aí você pode fazer na última safra um sulfato de amônia, uma ureia como fonte de nitrogênio. Eu faço na minha última safra, como forma de cortar custo, eu já não utilizo mais nitrato de cálcio e nem o Macrofone 400. Eu já vou mais para ureia e sulfato de amônia como forma de cortar custo. Dessa forma nós conseguimos controlar o fusário. Outra coisa muito importante também, mas muito importante mesmo, ferir as raízes. Jamais vocês devem limpar isso com enxada. Vocês têm que chegar aqui nesse matinho aqui de uma forma, passar um herbicida de contato ou até mesmo com a mão. Limpou aqui, você não pode estar passando enxada aqui. Quando eu passar enxada aqui, ó, você vai passar enxada aqui, você vai acabar ferindo raízes. Você ferindo raiz aqui, você já abriu uma porta de entrada para o fusário. Então aqui, ó, vocês têm que dar um jeito aí, cada um vai dar seu jeito de fazer a capina química, ou química ou manual. Não pode estar dando oportunidade para o fusário ferir aqui. Vocês passarem enxada aqui, vão ver que tem muitas raízes que podem ser danificadas pela enxada. Fazendo isso, o fusário achou outra porta de entrada. Em muitas regiões, que as pessoas às vezes ficam perguntando bem assim, e como eu sei que meu solo tem fusário, como eu sei como é que vai saber, ó? Tem algumas culturas muito sensíveis ao fusário. Feijão é uma delas. Muita gente conhece como o mal do Panamá da bananeira, também é uma delas, que o fusário ataca. O tomate também o fusário ataca. Então tem várias formas de vocês descobrirem se tem fusário na sua área. O feijão, por ser uma cultura mais rápida, ele pode te nortear se tem fusário ou não. Vamos dizer assim, se você chegar em sua área de 10 hectares e plantar lá, sei lá, meio hectare de feijão e não morreu e depois vinha morrer, pronto. Aí, porque fusário tem muito disso de mancha de solo. Se vocês não derem a sorte de acertar naquela mancha de solo onde tinha o fusário, aí você vai plantar enganado. Então, se vocês entenderem o que foi plantado anteriormente na sua área
e ver se já teve ataque de fusário, já vai lhe dar uma boa base para você começar esse trabalho. O trabalho para fusário não é caro, ele é muito minucioso. Aumenta coisa mínima no seu orçamento geral. Só que o resultado que vem depois, ele é muito satisfatório. Essa plantação aqui hoje, nós estamos já há 4 anos nessa área aqui. Tem problema de fusário, descobrimos isso no primeiro ano. Tivemos grandes percas e depois disso a gente veio fazendo o tratamento. E nossa perca aqui no pior ano possível, quando dá muito errado, a gente chega a 10% já no final da roça. Então aqui tem dado muito certo esse manejo que eu falei para vocês. E graças a Deus os resultados todos os anos aparecem. Beleza? Se gostou, curte aí, se inscreva no canal. Um abraço e até mais.